amigos queridos que me acompanham no nosso Palavra por Palavra de cada dia. Muito bem-vindos, muito obrigado por estarmos unidos mais este dia, 5 de setembro, dia de Santa Teresa de Calcutá, a mulher que amou os pobres dos mais pobres, que encontrava Jesus exclusivamente naqueles que ninguém olhava, naqueles que ninguém queria. O exemplo de Madre Teresa toca o coração de muitas pessoas como uma discípula verdadeira de Jesus. Hoje, na liturgia, nós meditamos o Evangelho de Lucas, estamos seguindo o Evangelho de Lucas. Hoje chegamos ao capítulo 5, versículos de 1 a 11. E é um episódio conhecido, é a narrativa da vocação dos primeiros, do chamado dos primeiros discípulos de Jesus, conforme o Evangelho de Lucas. Jesus, no capítulo 4, começa a sua missão, ele volta cheio do Espírito Santo, chega na sinagoga, propõe o seu projeto libertador. A partir de lá, ele cura aquele homem possuído pelo espírito impuro, ele sai da sinagoga, ele cura a sogra de Pedro, impondo-lhe as mãos, os doentes, ele vai ao deserto para orar, para se sintonizar com o Pai. As pessoas querem que ele permaneça com ele, mas ele diz: eu tenho que ir para outros lugares anunciar a boa nova. E agora ele está à margem. E nessa margem de Genezaré, do lago da Galileia, ele vê as barcas paradas. É muito interessante essa imagem, porque a barca é símbolo da igreja. E a igreja precisa ser sempre em saída. Quando ficamos muito parados, a mensagem do Evangelho não chega ao coração das pessoas. Não é simplesmente caminhar, sair sem norte, sair por aí gritando a quatro ventos, mas é ir ao encontro, é acolher, é saber escutar, é ser presença. Isso é igreja em saída. O Papa Francisco tem insistido muito e tem sido um exemplo. Ele está agora na Indonésia, na visita dele. Mais de 40 viagens ele já fez ao longo do seu pontificado, e mesmo com todos os limites da saúde, da idade, ele vai ao encontro das nações para anunciar a mensagem da paz, o convite à reconciliação, ao diálogo. Essas barcas estavam paradas e os pescadores tinham desembarcado. Veja que é duas situações muito terríveis. Barca parada não faz frete, como diz o ditado popular. E sem os pescadores, então pior ainda. Mas vendo esta cena, que poderíamos pensar a imagem da comunidade de Lucas, uma comunidade que vinha depois de algum tempo já de Jesus ter sido morto, ter sido crucificado, ter ressuscitado, e passavam por perseguições muito grandes. Então, era a imagem da comunidade, como muitas vezes é a imagem das nossas comunidades. Quantas pessoas que desembarcaram, que não se sentem mais pertença à comunidade? Quantas vezes as pessoas pensam em várias situações que as desmotivam e por isso abandonam as redes, deixam a barca parada. Essa é uma cena muito interessante. E nesse caminho, as multidões começam de novo a vir atrás de Jesus, não só pelos milagres, pelos que ele já havia feito, mas principalmente, diz o texto, e é Lucas quem frisa isso, para escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus viva e eficaz, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, e o seu ensinamento libertador de vida plena.
porque provavelmente aqueles que estavam ali eram aquelas pessoas massacradas pelo sistema de exclusão, de pureza e impureza, que não podiam ir na sinagoga. Jesus não fica apenas dentro do lugar de culto, mas ele vai aonde as multidões estão. E isso é um desafio muito grande para todos nós. Ele sobe na barca de Pedro, ele sentado, essa é a postura de quem ensina, ele vai falando para o povo palavras. Lucas não diz o que ele fala, mas aquelas palavras que vão prendendo a atenção daquela multidão. E ele se dirige a Simão, que ainda não é Pedro, é Simão, e diz para ele: avance para águas mais profundas. Essa é a palavra de ordem. Esse é o imperativo que o Senhor faz para você e para mim. Nós nunca devemos nos contentar com o mínimo. O Senhor sempre nos diz: avance para águas mais profundas. Não desanime, vá em frente. Pedro até apresentou a realidade. Olha, nós passamos a noite inteira pescar no escuro, pescar sem um rumo, sem um norte, sem uma direção. Isso significa a noite inteira, a escuridão. Mas o Senhor diz: avance para águas mais profundas. E Pedro diz: em atenção à tua palavra, lançarei as redes. E aquela pesca milagrosa, é mais um sinal da força de Jesus, faz com que agora Simão Pedro reconheça-se pecador. E até ele diz: se afaste de mim, eu sou pecador, Senhor. Mas Jesus, que sempre vai além, transforma essa realidade com aquela senha: não tenhas medo, de hoje em diante te farei pescador de pessoas. Jesus acrescenta apenas uma letra que faz a transformação de uma condição para outra. Apesar da nossa fraqueza, dos nossos limites, o Senhor conta com cada um de nós para colocar, para chamar, para convidar, para acolher pessoas na barca que é a igreja, que é o projeto do reino. E o texto termina dizendo que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa é a consequência do encontro com o Mestre. Nós deixamos tudo, nós não colocamos outras prioridades, nós colocamos o Senhor como aquela luz que ilumina a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso direcionamento, e para Ele como princípio e fim, como começo e meta da nossa existência, nos permite trilhar cada dia esta jornada. Portanto, meus amigos, hoje sejamos nós a escutar a palavra do Senhor. Ele diz: de hoje em diante. Para Deus é sempre hoje, nunca é amanhã, é sempre hoje. Presente, dom, bênção, graça. É um presente sermos pescadores de pessoas. Colaboremos com o Senhor e sigamos em frente. Se esse conteúdo lhe serviu, se você achar por bem que outras pessoas possam fazer proveito dele, compartilhe, comente, deixe o seu joinha. Isso tudo ajuda a seguirmos em frente nesta missão. Um bom e abençoado dia para você e para suas famílias. Se inscreva aqui no nosso canal. Tchau, tchau.